Bem-vindos ao Café, Livros e Microfone, onde mergulhamos nas páginas de mundos imaginários enquanto tomamos uma boa xícara de café. Eu me chamo Raíssa, sou a anfitriã literária de vocês e estou muito feliz por tê-los aqui para mais uma leitura. Peguem sua xícara favorita, acomodem-se e vamos começar. Capítulo 3. O horror correu nas veias de Evangeline. A mosca saiu voando e um pássaro cinzento da mesma cor monótona das estátuas encontrou a grinalda de flores que enfeitavam o cabelo de Marisol e começou a bicar, bicar, bicar. Evangeline e Marisol até podiam ser próximas, e talvez a jovem tivesse mais inveja da irmã postiça do que gostaria de admitir. Mas Evangeline queria só impedir o seu casamento. Não queria que ela virasse pedra. Doeu respirar quando ficou de frente para a estátua de Luke. Normalmente ele parecia ser tão descontraído, mas transformado em pedra, seu rosto congelado em uma expressão alarmada, seu maxilar delicado estava rígido, os olhos apertados e uma ruga havia se formado entre suas sobrancelhas de granito. Ele estava se mexendo. Seus lábios de pedra se entreabriram, como se estivesse tentando falar, tentando dizer algo para ela. Mais um minuto e ele vai parar de se mexer. O olhar de Evangeline disparou em direção ao lado de trás do gazebo. Jax estava encostado bem à vontade em uma treliça coberta de flores azul tempestade e mordiscava outra maçã branca e reluzente. Parecia meio jovem nobre entediado, meio semideus malvado. "O que foi que você fez?" indagou Evangeline. "Exatamente o que você me pediu." Mais uma mordida na maçã. "Garanti que o casamento não acontecesse. Você precisa consertar isso." "Não posso." Seu tom de voz era lacônico, como se já estivesse cansado daquela conversa. "Um amigo que me devia um favor fez isso. A única maneira de desfazer é alguém tomar o lugar deles." Jax olhou para a grama ao lado do gazebo, onde havia um cálice de bronze pousado em um toco de árvore envelhecida. Evangeline se aproximou da taça. "O que você está fazendo?" Jack se afastou da treliça de repente, não mais indiferente, enquanto Evangeline observava o cálice. "Nem pense nisso." A voz dele se tornou mais aguda. "Se você beber e ficar no lugar deles, ninguém vai salvá-la. Você virará pedra para sempre." "Mas não posso deixá-los desse jeito." Apesar de uma parte de Evangeline concordar com Jax, não queria se tornar uma estátua de jardim. Não tinha nem coragem de pegar o cálice enquanto lia as palavras gravadas em cada um dos lados. "Veneno. Não me beba." Um cheiro de enxofre subia do objeto e a jovem não tinha sequer certeza de que seria capaz de beber aquele líquido mal cheiroso. Mas como poderia se perdoar se permitisse que todos continuassem enfeitiçados? Evangeline olhou para o pássaro, que ainda brincava com a grinalda de flores de Marisol. Depois para Luke e seu pedido de ajuda congelado. Os pais de Luke estavam de pé ao lado dele. Ainda havia um azarado juiz de paz que escolhera a união errada para oficializar. Evangeline não queria se sentir mal pelos 3 amigos de Luke nem por Agnes. Só que, ainda que seu pai não tivesse se casado com Agnes por amor, ele odiaria tudo aquilo. Tanto seu pai quanto sua mãe ficariam decepcionados pela fé de Evangeline na magia tê-la feito enveredar por aquele caminho. "Não era isso que eu queria", sussurrou. "Você está encarando isso da maneira errada, meu bem." Jax jogou no chão do gazebo a maçã comida pela metade, que rolou até bater nas botas de pedra de Luke. "Assim que essa história se espalhar, todos no Império Meridiano vão querer ajudar você. Você será a garota que perdeu a família por causa dos terríveis arcanos. Pode até não ficar com Luke, mas vai se esquecer dele logo logo. Com a sua madrasta e irmã postiça transformadas em pedra, acredito que vai herdar algum dinheiro. Amanhã de manhã, você será famosa e nem um pouco pobre." Jax exibiu 2 covinhas como se realmente tivesse feito um favor para Evangeline. E ela ficou enjoada de novo.
Nas histórias, os arcanos eram deuses malvados que só queriam causar confusão e caos. Era daquilo que as pessoas deveriam ter medo. Evangeline olhava para aquelas estátuas humanas e via nelas o horror, mas Jax via nelas uma utilidade. Os arcanos não eram perigosos porque eram maus. Os arcanos eram perigosos porque não sabiam a diferença entre o bem e o mal. Mas Evangeline sabia a diferença. E também sabia que, às vezes, existe um espaço nebuloso entre os dois. Era nesse espaço que pensou ter entrado naquela manhã, quando fora rezar na igreja de Jax e pedir um favor. Mas tinha cometido um erro e precisava remediá-lo. Evangeline pegou o cálice. Largue isso, advertiu Jax. Você não quer fazer isso. Você não quer ser a heroína, quer o final feliz. Foi por isso que me procurou. Se beber, isso nunca vai acontecer. Os heróis não têm direito a finais felizes. Abrem mão deles em favor de outras pessoas. É isso mesmo que você quer? Quero salvar o garoto que eu amo. Só terei que torcer que ele resolva me salvar também. E antes que Jax pudesse impedi-la, Evangeline bebeu. O gosto do veneno era pior do que o cheiro. Gosto de ossos queimados e esperanças perdidas. A garganta de Evangeline fechou e ela ficou com dificuldade de respirar e depois de se mexer. Pensou ter visto Jack sacudir a cabeça, mas era difícil ter certeza. Sua visão estava ficando nevoada. Veias negras tomavam de conta do jardim, espalhando-se como tinta derramada. Escuridão, escuridão por todos os lados. Era noite, sem lua nem estrelas. Evangeline tentou se convencer de que tinha tomado a atitude correta, salvar a vida de 9 pessoas. Uma delas a salvaria também. Eu a avisei, murmurou Jax. A jovem ouviu o príncipe soltar um suspiro frustrado. Ouviu-o resmungar a palavra pena. E aí, ela não ouviu mais nada. Capítulo 4. Pelo menos Evangeline ainda era capaz de pensar, por mais que certas vezes essa capacidade doesse. Costumava acontecer depois de dias e nada sem fim. Quando Evangeline imaginava que finalmente sentiria alguma coisa, mas nunca era o que ela queria. Nunca era o calor em sua pele, o formigamento nos seus dedos ou o toque de outra pessoa avisando-a de que não estava completamente sozinha nesse mundo. Normalmente era só a flechada do coração partido, uma beliscada de arrependimento. O arrependimento era o pior. O arrependimento era azedo e amargo, e seu gosto era tão parecido com o da verdade que a jovem precisava se segurar para não afundar nele. Tinha que lutar contra a crença de que Jax tinha razão, que ela deveria ter deixado o cálice quieto, deixando os outros continuarem transformados em pedra e fazer o papel de vítima. Jax estava errado. Ela fizera a coisa certa. Alguém iria salvar ela. Às vezes, quando Evangeline se sentia especialmente esperançosa, chegava a pensar de que Jax poderia vir resgatá-la. Mas, por mais esperançosa que ficasse, sabia que o príncipe de copas não era nenhum salvador. As pessoas é que precisavam ser salvas dele. Capítulo 5. E então, Evangeline sentiu algo que não era o coração partido, nem arrependimento. Capítulo 6. Algo que parecia luz fez cócegas em sua pele. Na sua pele. Evangeline conseguia sentir a sua pele. Ela não sentia nada Na verdade, não sabia quanto tempo havia passado. Por tanto tempo, houvera tanto nada, mas agora conseguia sentir tudo. Pálpebras, tornozelos, cotovelos, lábios, pernas, ossos, pele, pulmões, corações, cabelo, veias, joelhos, lóbulos da orelha, pescoço, peito. Evangeline tremia do queixo até os dedos do pé. Sua pele estava coberta de suor e era uma sensação incrível, fria, úmida e viva. Ela estava viva de novo. Seja bem-vinda de volta.
Um braço firme enlaçou a cintura dela bem na hora que suas pernas bambas se acostumavam a ter músculos e ossos novamente. Em seguida, sua visão se firmou. Talvez fosse só porque fazia tempo que não via um rosto, mas o jovem que segurava sua cintura era extremamente belo. Pele negra, olhos emoldurados por cílios longos e volumosos, um sorriso que deixava transparecer um arsenal de charme. Seus ombros estavam cobertos por uma capa verde estonteante, forrada de folhas acobreadas como seu rosto. — Você consegue falar? Perguntou ele. Porque Evangeline tossiu para tirar alguns cascalhos que estavam em sua garganta. Porque você está vestido feito um mago da floresta. A jovem se encolheu toda assim que as palavras saíram de sua boca. Obviamente, algumas de suas funções, como seu bom senso, ainda não estavam trabalhando direito. Aquele desconhecido salvara sua vida. Ela torceu para que ele não tivesse se ofendido. Ainda bem que o sorriso brilhante do jovem ficou ainda mais largo. Ótimo! Às vezes a voz não retorna imediatamente. Agora me diga o seu nome completo, queridinho. Preciso me certificar de que você está em posse de sua memória antes de deixá-la ir. Ir aonde? Evangeline tentou entender o restante dos seus arredores. Parecia estar em um laboratório. Todas as bancadas de trabalho e armários de farmácia estavam tomados por copos de Beckers borbulhantes ou caldeirões fumegantes que exalavam algo que parecia resina. Aquele lugar não era o jardim da sua mãe. A única coisa que conhecia naquele recinto era o brasão real do Império Meridiano, pintado em uma das paredes de pedra. Onde estamos? E por quanto tempo fui uma estátua? Apenas por cerca de 6 semanas. Sou o mestre das poções do palácio e você está em meu excelentíssimo laboratório, mas pode ir embora assim que me disser seu nome. Evangeline levou um instante para organizar seus pensamentos. 6 semanas. 6 semanas. Significava que estavam no meio da estação quente. Não tinha sido uma perda tão devastadora. Poderiam ter sido 6 anos ou 60. Mas só se passaram 6 semanas. Por que não havia ninguém ali para cumprimentá-la? A jovem sabia que a madrasta não se importava com ela e Evangeline não era muito próxima da sua irmã postiça, mas havia salvado a vida das duas. E Luke... Só que ela não queria imaginar por que Luke não estava ali. Será que nenhum dos 3 sabia que Evangeline voltara à vida? Me chamo Evangeline Fox. Pode me chamar de Veneno. O braço do mestre das poções saiu da sua cintura para fazer um gesto magnânimo. E na mesma hora, Evangeline teve a certeza de quem era aquele jovem. Devia ter se dado conta logo de cara. Ele era extremamente parecido com aquela carta do baralho do destino. Usava uma capa comprida e esvoaçante, anéis com pedras preciosas em todos os dedos e, obviamente, fazia poções. Veneno era um envenenador, um arcano assim como Jax. Eu achava que todos os arcanos haviam desaparecido, disparou Evangeline. Voltamos em grande estilo recentemente, mas isso não tem nada a ver com essa história. A expressão de Veneno ficou estranhamente imóvel, alertando Evangeline de que não queria discutir aquele assunto. Ela ainda podia estar grogue, mas sabia que não deveria insistir, apesar de todas as perguntas que aquela revelação fez surgir em sua mente. A reputação de Veneno não era tão mortífera quanto a de Jax. De acordo com um mito, ele não costumava fazer mal a ninguém diretamente, mas criava elixires tóxicos, poções peculiares e soros estranhos para outras pessoas, que às vezes faziam um mau uso terrível delas. Evangeline olhou para o cálice que ainda estava em suas mãos. Veneno. Não me beba. Posso pegar isso? Com a mão cheia de anéis, Veneno tirou o cálice da mão da jovem. A jovem deu um passo para trás, desconfiada. Por que eu estou aqui? Foi Jax que te pediu para me ajudar? Veneno deu risada. A sua expressão voltou a ser simpática. Sinto muito, queridinha, mas Jax já deve ter esquecido completamente de você. Acabou tendo um problema durante as 6 semanas em que você estava transformada em pedra.
posso te assegurar que ele não vai voltar para Valenda. Evangeline sabia que não deveria ser curiosa. Depois do seu último encontro com Jax, nunca mais queria vê-lo, nem lhe dar a oportunidade de cobrar a dívida que tinha com ele. Mas Jax não parecia ser do tipo que foge. Não podem matá-lo, a menos que essa parte da história do Príncipe de Copas não fosse verdade, e os arcanos não fossem completamente imortais. Será? Que tipo de problema Jax arranjou? Perguntou. Veneno apertou o ombro de Evangeline de um jeito que deu a sensação de que a palavra problema era pouco para descrever o que tinha acontecido com Jax. Se você tiver o mínimo de senso de autopreservação, vai esquecê-lo. Não se preocupe, respondeu Evangeline. Não tenho a intenção de ver Jax novamente. Veneno ergueu a sobrancelha, cético. Você até pode dizer isso, mas uma vez tendo atravessado a porta para o nosso domínio, é quase impossível voltar ao normal. A maioria de nós fugiu dessa cidade e é provável que você não encontre outros arcanos por acaso. Só que agora que sentiu o gostinho do nosso mundo, a sua vida vai começar a parecer chata. Você vai se sentir atraída por nossa espécie, mesmo que jamais queira ver Jax novamente, irá gravitar em volta dele até cumprir o trato que fez com o príncipe. Mas se você deseja uma chance de ser feliz, lute contra essa atração. Jax só levará você à destruição. Evangeline retorceu os lábios, fazendo careta. Não discordava, mas também não conseguia entender por que um arcano daria aquele conselho para ela. Nunca vou compreender os humanos, suspirou Veneno. Todos vocês, pelo jeito, gostam das nossas mentiras, mas nunca gostam quando dizemos a verdade. Talvez seja difícil acreditar que um arcano... Talvez seja porque é difícil acreditar que um arcano iria querer ajudar um humano por pura bondade de seu coração. E se eu falar que eu estou fazendo isso por mim? Veneno tomou um gole da taça. Valenda é meu lar. E eu gostaria de não ser obrigada a fugir para o norte por mau comportamento como os demais. Não gosto do que a magia de lá faz com minhas habilidades, e o clima na região é muito frio, então estou tentando ser útil para o reino. Agora vá, há outras pessoas esperando no salão para ver você. Veneno virou Evangeline em direção a uma escadaria em espiral, e ela sentiu, sutilmente, um dos mais delicados aromas. De bolo de unicórnio rosa. Seu estômago roncou. Ela não havia se dado conta de que estava tão faminta. Agradeceu o veneno e foi subindo os degraus. Em questão de segundos, o ar ficou ainda mais doce e o mundo ficou claro de um jeito que fez ter a sensação de que sua vida antes daquele instante havia sido monótona. O salão parecia ser feito de brilho. O salão parecia ser feito de brilho e de luz. Havia lustres dourados em forma de coroa, iluminado por mesas folheadas a ouro, harpas e pianos de cauda dourados com teclas douradas, e apesar de tudo isso, foi ver todas as pessoas que estavam ali que Evangeline esqueceu como se faz para respirar. Tantas pessoas, todas batendo palmas e sorrindo e olhando para ela. A jovem conhecia muitas delas por causa da loja de seu pai, e parecia que todas estavam lá para dar as boas-vindas para a garota. Era tocante e carinhoso, mas também um pouco estranho o fato de ter tantas pessoas ali presentes. Olá, minha linda, gritou a senhora Mallory, que colecionava mapas de lugares fictícios. Tenho tanto para te contar sobre o meu neto. Estou louca para ouvir, respondeu Evangeline depois de apertar a mão de um cavalheiro que sempre encomendava livros de culinária estrangeiros e obscuros. Estou tão orgulhosa de você, disse Lady Vane, que tinha um fraco por potes de tintas que desaparecia. Depois de semanas de um nada interminável, a jovem foi cercada por um casulo de abraços e beijos no rosto, e apesar disso, sentiu um aperto no coração porque não avistou Luke em meio da multidão. Sua irmã postiça estava um pouco mais afastada e Luke não estava com ela, mas Evangeline não sentiu o alívio que esperaria sentir ao ver que os dois não estavam juntos.
Será que ele não sabia daquela reunião? Ou será que havia outro motivo para Luke ter resolvido não comparecer? A expressão de Marisol era difícil de interpretar. Estava meio na ponta dos pés, balançando, tentando impedir que uma mosca pousasse no bolo de unicórnio rosa cintilante que segurava. Mas assim que Marisol reparou em Evangeline, o seu sorriso foi ficando mais largo, até ficar tão cintilante quanto o lindo bolo. Agnes desdenhava do amor que a filha tinha por fazer bolos. Queria um futuro grandioso para Marisol e dizia que cozinhar era um passatempo comum demais. Mas Evangeline se questionou se ela havia permitido que a filha fizesse aquele bolo para a ocasião. Eram 4 camadas de bolo rosa fofinho que se alternavam com creme de unicórnio, além de ter um laço de glacê e uma etiqueta de biscoito gigante escrita: "Bem-vinda de volta, irmã." A culpa, pesada e esmagadora, misturou-se ao desconforto de Evangeline. Ela jamais esperava tamanho gesto da irmã postiça e certamente não merecia. "Ah, aí está minha linda e preciosa garota." Agnes se aproximou de Evangeline e a abraçou. Estávamos todos desesperados de preocupação. Foi um alívio tão grande saber que havia alguém que poderia consertar você. Agnes apertou ainda mais Evangeline e sussurrou: "Tantos pretendentes têm perguntado por você. Agora que voltou, vou combinar uma visita com os mais ricos." A jovem não sabia ao certo como responder ao que Agnes acabara de dizer, ou aquela versão da madrasta que acreditava em abraços. Mesmo logo depois de se casar com o pai de Evangeline, aquela mulher jamais a abraçara. Agnes se casara com Maximilian pelo mesmo motivo que ele havia se casado com ela, para garantir que a filha fosse sustentada. Maximilian Fox não era rico. Seus empreendimentos financeiros fracassavam quase com a mesma frequência com a quais eram bem-sucedidos, mas era um pretendente respeitável para uma viúva que tinha uma filha. Agnes soltou Evangeline e em seguida virou para um cavalheiro. A garota torceu para que não fosse um pretendente. O homem usava uma camisa de seda branca esvoaçante, com um jabô de renda que cascateava por suas calças de couro preto, tão apertadas que a jovem ficou surpresa ao perceber que ele era capaz de se mexer. "Evangeline", disse Agnes, "esse é o Sr. Cutlass Nightlinger, do jornal Gazeta do Sussurro. Você escreve para aquele tabloide?" "Você escreve para aquele tabloide?" "Não é um tabloide, é um periódico", corrigiu Agnes, fungando, o que fez Evangeline pensar que aquele jornaleco recém-criado tinha conquistado mais leitores e credibilidade desde que publicara a matéria que havia inspirado a jovem procurar a porta da igreja do Príncipe de Copas. "Na verdade, não me importa como você o chama, senhorita Fox, desde que me permita escrever sobre você." O Sr. Cutlass Nightlinger passou a pena preta de uma caneta tinteiro nos lábios e completou: "Estou cobrindo tudo o que relaciona à volta dos arcanos e tenho várias perguntas para te fazer." Subitamente, Evangeline sentiu as pernas bambas. A última coisa sobre a qual queria falar era o que havia acontecido com Jax. Ninguém jamais poderia saber o que ela havia feito um trato com o arcano. Se Evangeline tivesse completamente restabelecida, teria se afastado dando uma desculpa sagaz, mas em vez disso, o Sr. Cutlass Nightlinger, do jabô de renda e das calças de couro pretas, quem dominou a situação. Ele logo afastou Evangeline das outras pessoas, passando com a jovem por cortinas grossas e douradas, até chegar a um banco escondido em uma alcova que tinha cheiro de mistério, almiscar e magia de imitação. Ou será que era a colônia do Cutlass Nightlinger? "Sr. Nightlinger." Evangeline se levantou do banco e o mundo começou a girar. Ela realmente precisava comer alguma coisa. "Acho que hoje não é o melhor dia para eu dar uma entrevista." "Não se preocupe, o que você disser não fará muita diferença. Eu faço todas as pessoas que entrevisto passarem uma boa imagem.
e todo mundo já te ama. Depois do sacrifício que você fez, é uma das figuras preferidas de Valenda. Mas não sou nenhuma heroína. Você é modesta demais. Cutlass se aproximou. O aroma pungente que Evangeline sentia era, definitivamente, da colônia dele. Durante a Semana do Terror... O que é a Semana do Terror? Foi tão empolgante. Começou logo depois de você ter virado pedra. Os arcanos voltaram. Você acredita que estavam presos dentro de um baralho? Foi um caos, uma confusão e tanto. Quando eles escaparam e tentaram assumir o Império, mas sua história, você tomando o lugar das pessoas naquele casamento e se transformando em pedra, inspirou gente de todo lado durante aquele período difícil. Você é uma heroína. Evangeline de repente ficou com a garganta seca. Não era para menos que havia tanta gente ali. Espero ter feito o que qualquer pessoa faria em minha situação. Perfeito. Cutlass tirou um caderno incrivelmente pequeno do colete de couro e começou a anotar. Os leitores vão adorar. Agora, o estômago da jovem cortou Cutlass, dando um ronco alto. O homem deu uma risada ensaiada e ligeira, como seus traços de pena. Você está um pouco com fome. Não lembro da última vez que comi. Eu provavelmente deveria. Eu só tenho mais algumas perguntas. Há boatos de que, enquanto você ainda era pedra, sua mãe adotiva começou a receber vários pedidos de casamento em seu nome. Agnes é minha madrasta. Evangeline logo interrompeu. Ela nunca me adotou. Mas acho que poderemos dizer que agora a adotará. Atlas deu uma piscadela. Sua estrela vai continuar em ascensão, senhorita Fox. Agora, posso te pedir um último conselho para todos os seus admiradores? A palavra admiradores deixou um gosto ruim na boca de Evangeline. Ela não merecia mesmo nenhum admirador, e todos, sem dúvida, mudariam de opinião se soubesse o que ela realmente havia feito. Se você estiver meio sem palavras, vou inventar algo brilhante. A caneta tinteira correu pelo caderno. Espere. Ela ainda não sabia o que iria dizer, mas tremeu só de pensar no que o homem poderia estar escrevendo. Sei que muitas vezes as histórias ganham vida própria. Já sinto como se o horror que passei tivesse se transformado em um conto de fadas, mas não sou especial e isso não é um conto de fadas. E ainda assim tudo terminou bem para você, insistiu Cutlass. Ela virou pedra por 6 semanas, disse uma voz suave atrás deles. Eu não diria que tudo acabou bem. Evangeline olhou por cima do ombro de Cutlass e viu a irmã postiça. Marisol estava parada entre as cortinas douradas, segurando seu bolo de unicórnio como se fosse um escudo. Cutlass rodopiou em um borrão de renda de couro e disse: A noiva amaldiçoada. As bochechas de Marisol ficaram com um tom doloroso de vermelho. Excelente. A pena da caneta de Cutlass começou a se movimentar novamente. Eu adoraria dar uma palavrinha com você. Na verdade, interrompeu Evangeline, sentindo que era Marisol quem precisava ser resgatada. Eu e minha irmã postiça ainda não tivemos tempo de ficar juntas, então acho que vou roubá-la e comer um pouco de bolo. A jovem finalmente se livrou do homem, ficou de braço dado com a irmã postiça e desapareceu no meio das cortinas. Obrigada. Marisol apertou o braço de Evangeline. Apesar das duas nunca terem sido de ficar de braços dados, e ela sentiu que a irmã postiça havia emagrecido. Marisol sempre fora esbelta como a mãe, mas agora parecia frágil. A sua pele quase parecia de cera, de tão pálida, que poderia ser por causa da interação com Cutlass. Mas também estava com olheiras debaixo dos olhos castanho claros que pareciam estar lá há dias, ou talvez semanas. Evangeline parou de repente, antes que as duas voltassem para a festa. Havia se perguntado por que Luke não estava ali, mas agora tinha medo da resposta. Marisol, o que há de errado? E cadê o Luke? A irmã sacudiu a cabeça e respondeu: É melhor não falarmos disso agora. Este é o seu dia feliz, não quero estragá-lo. Você fez um bolo para mim e me salvou do rei dos tabloides,
Acho que a verdadeira heroína é você. Os olhos de Marisol se encheram de lágrimas. Por dentro, Evangeline teve a impressão de que alguém havia apunhalado e girado a faca. O que foi? Insistiu Evangeline. Qual é o problema? Marisol ficou mordendo o lábio e disse: aconteceu há 4 semanas, quando eu e Luke resolvemos tentar nos casar de novo. Eles tentaram se casar de novo enquanto ela ainda era pedra? Dessa vez Evangeline teve a sensação de que a faca dentro dela estava arrancando sangue. Aquela notícia não deveria tê-la ferido tanto. Quando não viu Luke à sua espera no laboratório de veneno, nem na festa de boas-vindas, imaginou de que nada havia mudado entre os dois. Mas ainda assim, doía ouvir que o rapaz nem sequer lamentara a perda dela. Que passadas meras 2 semanas depois de Evangeline ter virado pedra, Luke havia planejado outro casamento. Achávamos que seria seguro porque a semana do terror havia terminado, mas a caminho do casamento, Luke foi atacado por um lobo selvagem. Espera aí, o quê? Balbuciou Evangeline. Valenda era uma cidade portuária movimentada. Os maiores animais que haviam eram cachorros, seguidos por gatos do mato que se esgueiravam pelas docas à procura de ratos. Não existiam lobos em Valenda. Ninguém sabe de onde que veio esse lobo, comentou Marisol arrasada. O médico disse que foi um milagre Luke ter sobrevivido, mas não sei se ele realmente sobreviveu. Foi atacado brutalmente. As pernas de Evangeline perderam seus ossos. Ela tentou abrir a boca para dizer que, pelo menos, Luke ainda estava vivo. Desde que o rapaz ainda estivesse vivo, tudo ficaria bem. Mas Marisol falava quase como se Luke tivesse morrido. Já se passaram semanas e ele ainda não saiu de casa e as palavras de Marisol se tornaram entrecortadas e o encantador bolo que segurava tremeu até que um tanto de creme caiu no tapete. Luke se recusa a me ver. Acho que ele pensa que foi culpa minha. Como poderia ser culpa sua? Você ouviu, Sr. Nightlinger? Todo mundo em Valenda está me chamando de a noiva amaldiçoada. 2 casamentos e 2 tragédias terríveis no intervalo de poucas semanas. Mamãe fica dizendo que não é ruim, que sou especial, porque quando os arcanos voltaram, fui a primeira pessoa que chamou a atenção deles. Mas sei que não sou especial. Sou amaldiçoada. Lágrimas rolaram pelo rosto pálido de Marisol. Até aquele momento, Evangeline estava se esforçando muito para não se arrepender de suas atitudes. Poderia até ter sido uma coincidência o fato de Luke ter sido atacado ao caminho do casamento, mas parecia muito mais provável que o ataque sofrido pelo rapaz não tivesse sido apenas obra de um lobo selvagem. Jax havia dito a ela que impediria o casamento e claramente cumprira a promessa. Evangeline jamais teria feito aquele trato com o príncipe de copas. A jovem queria pôr a culpa toda em Jax, mas era culpa dela tanto quanto do arcano. Assim que viu as estátuas no jardim, teve certeza de que havia cometido um erro. Achou que tinha consertado tudo fazendo aquele sacrifício, mas jamais deveria ter pedido a ajuda do príncipe de copas para início de conversa. Marisol, preciso te contar. As palavras ficaram presas na língua de Evangeline. Ela mexeu o maxilar para extrair a confissão, mas sabia que a causa do problema não era aquela tensão súbita que sentia. Estava com medo. Evangeline tremia, tanto quanto no momento em que ficara sabendo que Luke estava noivo de Marisol. As palavras também ficaram presas em sua garganta naquele dia, quando tentou conversar sobre o rapaz com a irmã postiça. Estava convencida de que era uma espécie de feitiço, e ainda acreditara nisso. E ainda queria acreditar nisso. Mas não podia mais ignorar a possibilidade que talvez tivesse se enganado. Talvez o verdadeiro motivo para Evangeline nunca ter conseguido conversar com Marisol a respeito de Luke não fosse um feitiço. Talvez fosse medo que paralisava sua língua. Talvez, lá no fundo, Evangeline tivesse medo de que Marisol e Luke nunca estivessem enfeitiçados de verdade e que ele fosse apenas um garoto infiel.
Não tem problema, Evangeline. Você não precisa dizer nada. Só estou feliz por você ter voltado. Marisol pôs o bolo na mesa dourada mais próxima e abraçou a jovem, do jeito que Evangeline sempre imaginou que irmãos de verdade se abraçariam. E teve certeza de que não poderia contar a verdade para Marisol, não naquele dia. Evangeline acabara de passar as últimas 6 semanas sozinha e transformada em pedra. Não estava preparada para ficar sozinha de novo, mas ficaria se alguém descobrisse o que ela havia feito. Bom, esses foram os capítulos de hoje. E após a Evangeline acordar, ela ficou sabendo sobre a Semana do Terror. E eu não sei o quanto vai ser aprofundado sobre isso, porque eu ainda não li esse livro. Mas toda essa história é contada detalhadamente no livro Finale, que é o último livro da trilogia de Caraval, caso vocês queiram mais contexto ali sobre o universo. Em relação ao suposto triângulo amoroso entre a Evangeline, o Luke e a Marisol, coitada da Marisol, a pobre ficou conhecida como uma noiva amaldiçoada e ela não me pareceu ser uma pessoa ruim. Eu de verdade espero que ela não me decepcione assim como o Luke fez, porque eu acreditei que ele poderia sim ter sido enfeitiçado pela Agnes, que é a madrasta da Evangeline, mas pelo visto ele só era uma pessoa desonesta mesmo, né? Um namorado ruim, uma pessoa infiel, né? Um embuste. E eu tenho certeza que em algum momento esse menino ainda vai voltar para atazanar a vida das duas, tanto da Evangeline quanto da Marisol. Tenho certeza disso. Sensação profunda de que sim. E a pobre da Evangeline, que se sacrificou, virou uma estátua, para quando acordou descobrir que o amado dela não tinha sido enfeitiçado e que ela só era corna mesmo. Aí a pessoa tem que rir para não chorar em alguns momentos, viu? Tadinha, gente. 6 semanas igual uma estátua para se descobrir corna. A pobre. E eu deixo aqui uma menção honrosa para o Veneno, que é a Medusa dos Arcanos. Uma menção honrosa para ele. Enfim, eu fico muito feliz em poder voltar a gravar os capítulos da história. Eu tive que parar por um tempo devido a algumas questões de saúde e eu agradeço muito poder voltar a ler esse livro aqui para vocês. Espero continuar trazendo cada vez mais histórias, cada vez mais capítulos. E não mais é isso. Vejo vocês numa próxima. Um beijo.